Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e nós estamos iniciando aqui mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Uma plataforma que tem o propósito de estar levando a cada um que nos assiste, que nos acompanha, que nos segue, o melhor das informações acerca da saúde, da prevenção, para que juntos nós possamos ter aí uma qualidade de vida cada vez melhor. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. E neste episódio de hoje, juntamente aqui com o presidente da Beneficência Portuguesa, o senhor Ademir Pestana, que vai estar entrevistando junto comigo a nossa querida fisioterapeuta Maria do Carmo Gomes. E nós vamos estar falando sobre a fisioterapia que, na verdade, tem o propósito aí também da prevenção. Muitas vezes nós pensamos em fisioterapia como a reabilitação somente, ou que vai aliviar as nossas dores, mas hoje em especial o tema é fisioterapia na UTI. E para isso nós chamamos ela, que é fisioterapeuta formada pela Universidade Dom Domênico há 35 anos, fica no Guarujá, né? Coordenadora há 20 anos no Hospital Beneficência Portuguesa, formada em disfunções da ATM e ergonomia e também pós-graduada em terapia intensiva. Maria do Carmo Gomes, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Presidente. Poxa, é importante que a gente traga a Carmo aqui, a Maria do Carmo, né, nossa fisioterapeuta. Sim. E chefe também, né, do nosso serviço, pela sua experiência, pelos seus cursos, e falar um pouquinho da fisioterapia e mostrar a qualidade, né, do serviço que nós temos dentro do nosso hospital, que também é muito importante. Então o podcast hoje mostra tudo isso. Nós estamos aí trazendo alguns profissionais para falar um pouco sobre a assistência. Nós temos tido a presença de grandes médicos, grandes nomes, falando sobre uma diversidade de assuntos e enfermidades, mas estamos aqui com a Maria do Carmo para a gente falar e entender um pouquinho melhor sobre a fisioterapia na UTI, né, presidente? E nós vamos dar início aqui te perguntando, Maria do Carmo, a nossa do Carmo, né? Que é como a gente carinhosamente a chama aqui no hospital. Quais são os principais objetivos e atividades da fisioterapia na UTI? Vamos começar pelo começo. Obrigada pelo convite, seu Ademir, Paula. Então, o principal objetivo é a prevenção, né? E depois a gente parte para a reabilitação. Porque a prevenção é o melhor modo de se conduzir o paciente para que ele saia da UTI um pouco mais rápido. Então, depois que as complicações estão instaladas, aí a gente sabe que leva um pouco mais de tempo. Todos os casos que vão para uma CTI ou UTI, né, precisam de fisioterapia, independente do que for? Todos eles fazem justamente pela prevenção. Então, os que não têm nenhum acometimento da parte respiratória, não são pós-operatórios, mas eles fazem devido a essa parte da prevenção. Porque de 48 a 72 horas o paciente numa cama, sem levantar, sem estar fazendo nenhum tipo de exercício, ele começa a perder massa muscular. Então, a gente precisa fazer os exercícios para que a gente, junto com a nutrição, tudo a gente consiga não deixar intensificar essa perda da massa. Então, todos eles fazem. O paciente, assim que é admitido na CTI, ele já começa a fazer. É importante, né, que as pessoas saibam disso, né? Sim. A importância de uma fisioterapeuta dentro da CTI, dentro da UTI. Ela vai estar esclarecendo isso para a gente ainda mais, que nós vamos explorar um pouquinho a Maria do Carmo aqui. Eu lembro da epidemia Sim, da pandemia, né, da Covid. Da Covid, né? Se não fosse os fisioterapeutas, muitas vidas teriam sido perdidas, pode ter certeza. As pessoas ficavam entubadas em 15,
30 dias, né, sem parada, se não tivesse esses movimentos, as pessoas com certeza teriam uma dificuldade muito maior de recuperação. Foram dias muito difíceis, né? E quais são os desafios enfrentados aí pelos fisioterapeutas que atuam na UTI? O principal é devido à correria, né, as intercorrências que tem na unidade, o fisioterapeuta não conseguir dar uma assistência global para o paciente, ouvir um pouco mais, não só a fisioterapia, aqueles que estão conscientes, eles gostam de estar conversando, de estar contando a história da vida, e às vezes isso o fisioterapeuta não consegue devido à rotina, pela demanda deles. Fica difícil isso. E também, às vezes, é um pouco a falta de conhecimento da qualidade do fisioterapeuta em relação à ventilação mecânica, que aí tem alguns profissionais que acham que o fisioterapeuta não sabe conduzir uma ventilação mecânica e acabam fazendo algumas alterações nos parâmetros do ventilador, após o fisioterapeuta ter feito todos os cálculos, ajustado tudo. Então, eu acho que essa falta de conhecimento em relação ao que o fisioterapeuta faz, que ainda leva o fisioterapeuta a ser um pouco desvalorizado. Eu lembro, viu, Paula? Quando o fisioterapeuta, ele só tocava no paciente com o diagnóstico do médico. Você vai fazer 3 movimentos assim, sim, ou 4 assim e tal. Mas o crescimento da fisioterapia foi tão grande que hoje o médico passa para o fisioterapeuta, que muitos chamam doutor já, né? Doutores, né? Pela sua experiência, e fica a critério do fisioterapeuta aquela recuperação. Então você vê a evolução que houve com relação à fisioterapia, né? Que fantástico, isso são avanços mesmo, né? Que o fisioterapeuta ele tem o diagnóstico fisioterapêutico, tem o plano de tratamento. Então, isso, na UTI, isso é tudo feito em conjunto com a equipe multidisciplinar, né? Então, é tudo feito... tem os rounds, né, que a gente chama, que são as visitas para cada paciente, que ali é combinado entre todos os profissionais qual que vai ser o próximo passo em relação ao paciente, em relação à sedação. E se ele internar assim, já no primeiro dia precisa? A gente já começa. Ou tem que esperar um período, longa permanência, não? Não, a gente já começa. Porque tem uma ação preventiva também, né? Então, assim que o paciente chega, o fisioterapeuta já vai, aí faz a avaliação, e aí já começa ou com a prevenção ou já começa na parte da reabilitação. Mesmo sendo um infarto, um AVC, não importa. Não importa, Aí e quando tem é as fratura, restrições, a diferença né? Para fratura? Para fratura, a gente espera o médico que fez a cirurgia liberar os movimentos, mas aí a gente faz a parte respiratória, os outros membros que não estão fraturados, né? Eu ia inclusive te perguntar isso. Qual que é a diferença desse fisioterapeuta, de forma mais pontual, né? Para quem está nos assistindo conseguir compreender melhor essa atuação. O fisioterapeuta na UTI e o fisioterapeuta em outros ambientes, de forma pontual, qual é a diferença? Assim, o fisioterapeuta da UTI, ele é mais dinâmico, ele tem ali a parte de ventilação, a mobilidade, é importante, a mobilização precoce é importante, mas ele faz... diferente do quarto, que do quarto levanta, vai ao banheiro, volta, né? Sim, justamente. Então é uma recuperação, é uma reabilitação um pouco mais estendida e um pouco mais intensificada. Sim. Porque aí ele começa a fazer exercício com peso, tem bastões, a gente tem alguns utensílios lá, né, que a gente utiliza na enfermaria também. Então, a diferença é assim, o fisioterapeuta na UTI, ele apaga fogo também. Então, numa hora de uma parada cardíaca, ele atua na hora da intubação. E na enfermaria aí já é um pouco mais tranquilo, né? A reabilitação é diferente. A gente pode dizer assim, todas as pessoas que estão internadas precisam de fisioterapia, né? Sim. E aquelas pessoas que também estão nas suas casas, fazendo uso do home care também?
essas pessoas também precisam de continuidade na fisioterapia. Sim, muitos pacientes saem daqui com a indicação de home care para fisioterapia, porque é importante essa continuidade, né? Aqui a gente faz um trabalho, tudo, mas em casa as pessoas precisam continuar, senão elas não voltam às atividades normais, né? A atividade diária então, delas. todo idoso internado de longa permanência tem que ter um fisioterapeuta. Sim. É pouca mobilidade para que ele não atrofie, né? E também... Então nós estamos aí pensando em uma ala nova de longa permanência. A gente está estudando se vai ser longa permanência, vai ser uma ala normal, né? E por isso que eu estou já fazendo as colocações. Às vezes eu estou falando aqui coisas que eu conheço, mas como é um programa, a gente precisa comunicar, Paula. Sim. Eu me coloco aqui como uma pessoa que está fazendo as colocações para que a gente possa elucidar, que pensa né? como gestor, Para os idosos é mais importante ainda, porque eles tendem a permanecer mais tempo deitados, aí tem a complicação de pneumonias, eles já não se hidratam direito, então já tem a perda óssea, né? Então isso tudo vai levando a complicações. Então, para o idoso é muito importante a fisioterapia. E essa comunicação multidisciplinar dentro da fisioterapia, como é que acontece? É fácil? Não é? Quais são as dificuldades que você encontra nessa comunicação? Olha, a maior parte do tempo é muito tranquilo. Tá. Os fisioterapeutas trabalham em conjunto, tanto com os médicos quanto com a enfermagem. A gente está sempre comunicando a eles o que a gente vai fazer. Eles vêm perguntar o estado, o quadro do paciente para a gente, porque às vezes o fisioterapeuta fica mais tempo com o paciente do que eles, né? Então, eles sabem, né, exames laboratoriais, as radiografias, tudo. Às vezes o médico não viu a radiografia, já vem perguntar para o fisioterapeuta, né, para ver como é que tá. Então a gente tem essa interação, uma interação é bacana, O tempo com o paciente depende do tratamento que ele necessita. Tá. Sim. Então, por exemplo, às vezes vem um paciente que fez uma operação de ortopedia, aí ele foi entubado. Aí não precisa ficar aquele tempo todo, né? Não tem o que a gente chama de desmame da ventilação mecânica. Uhum. Então o fisioterapeuta já começa a atuar para fazer extubação precoce. E se for criança que internou, foi com uma UTI, também precisa desses cuidados? Sim, tanto neonatologia como pediatria tem a fisioterapia 24 horas por dia. Puxa. E a gente imagina que neonatologia é uma coisa, é fácil, né, trabalhar com neonatologia. Não é. E não porque são crianças muito pequenas, às vezes elas cabem na palma da nossa mão e a gente tem que fazer um trabalho, né, muito delicado. Faz fisioterapia para crianças? Não, eu já dei estágio substituindo professor em neonatal. Você leciona ainda? Não, eu só fiz a supervisão de estágio, só cobertura. Acho que comigo eu não sou muito dessa parte. Tá, certo. E como a fisioterapia contribui para pacientes que necessitam da ventilação mecânica? Então, assim que, por exemplo, o paciente vem, ou ele é entubado, ou ele já vem entubado de algum outro setor, o fisioterapeuta faz os cálculos, faz mensurações das estruturas do pulmão, ele calcula peso ideal, calcula várias coisas que é para dar uma ventilação que cada um necessita, que é individual, né? Sim. A gente não tem uma fórmula, então tudo isso são feitos cálculos, são vistos exames, a gasometria é muito importante, então o fisioterapeuta ele vai se basear nisso tudo para colocar os parâmetros no ventilador. Então ele sempre atua, sempre atua nessa parte. Quando o paciente chega entubado, ele já coloca os parâmetros e depois aí vai fazer as alterações necessárias de acordo com os exames, com raio-x, com essas coisas. Mas
ele sempre está atuando junto com o médico. Sim. Na intubação ele auxilia o médico, né, ele fica ambuzando o paciente, então ele trabalha em todas as formas, de todas as formas. E a extubação, como é que acontece? Qual que é esse protocolo? A extubação é assim, nós temos um procedimento que chama despertar diário. Então, a sedação é interrompida diariamente para ser avaliada a parte neurológica do paciente. Então, se o paciente está consciente, se não está. E aí, a partir disso, o fisioterapeuta vai, de acordo com as condições do paciente, do quadro do paciente, ele vai diminuindo os parâmetros. E a gente tem um protocolo que a gente chama TRE, que é para fazer a extubação, que é treino respiratório. Então, a gente coloca uns parâmetros no ventilador e aí, a partir disso, se o paciente passa nesse teste de respiração espontânea, aí ele é extubado. A extubação, na realidade, ela é fácil, porque você faz o desinsuflo cuff, né, que vem no tubo e puxa. O importante é o depois, que aí tem que manter esse paciente fora do tubo, aí tem que ver se ele precisa de uma máscara de ventre, de uma máscara não reinalante ou de uma ventilação não invasiva. Ela coloca assim uma explicação clara, né? Fica Né? fácil de Tá entender. lendo, né? É verdade. No caso do infarto, né? O paciente só teve um infarto e só infartou e, através das drogas existentes, conseguiu recuperar. A fisioterapia, nesse caso, é massagem no peito ou nas costas? Como é que ele seria Não, a nesse gente caso? faz exercícios para expansão pulmonar. Então, para ele ventilar melhor, para ele oxigenar melhor. Isso, né, mas tem um período depois do infarto também para que se inicie. A gente pode. Os exercícios, sim, a gente espera, né? E qual é a diferença do infarto no caso de um AVC? O AVC, hemorrágico, o vamos dizer assim. hemorrágico, por exemplo, a gente não pode aumentar a pressão intracraniana do paciente. Então, a gente tem que tentar fazer um pouco mais leve, uma fisioterapia um pouco mais amena, mas sempre monitorando a pressão intracraniana, porque geralmente quando tem AVC hemorrágico, eles colocam, né, pique para a gente estar controlando a pressão intracraniana. Olha que importante E, isso. então, a gente faz de acordo com a pressão intracraniana. Se a pressão intracraniana está muito alta, por exemplo, o paciente, a gente evita de aspirar o paciente, porque a gente sabe que vai aumentar essa pressão. Os exercícios também, né, tem que ser um pouco mais leves. A gente só não pode deixar de fazer, que é para não ocorrer a articulação acabar diminuindo a amplitude articular do paciente, tudo, mas tem que ser tudo na medida certa, né? E falando sobre extubação, o que vem a ser a extubação humanizada do Cano? A diferença entre a extubação e a extubação humanizada seria só a presença do familiar. Porque na extubação, o fisioterapeuta já explica para o paciente o procedimento, o que vai acontecer, tenta dar um apoio. Né? Ele sente alguma uma condição dolorosa assim nessa extubação? Não sente. Normalmente não, a não ser que esteja já com a traqueia já há muito tempo, né, de intubação, apesar que normalmente não passa de 12 dias de intubado. Tem um tempo certo, isso. Ok. Às vezes passa um pouquinho, porque o paciente tem condições de, no 14º dia ser extubado, então aí prolonga um pouquinho mais, mas normalmente é de 10 a 12 dias, aí estuba ou vai para a traqueostomia, né? Olha só. Você não pode mais, porque o pulmão não resiste. Não resiste, aí vai para a traqueostomia. Acaba lesando cordas vocais, então é mais complicado, né? Mas durante a extubação, eu acho que o paciente tem que confiar no fisioterapeuta, né? O médico normalmente está do lado, tem médico que gosta de acompanhar a extubação. Eu acho que o fisioterapeuta tem que passar confiança.
para o paciente. É porque sempre que a família ouve vai precisar entubar, é sempre um susto, uma tensão muito grande, né? Sim, Mas às vezes a intubação é a forma mais rápida do paciente melhorar. Né? É importante você falar isso, né? Porque tem esse estigma. O pessoal fica desesperado, fica desesperado. Então eu vou perder o meu familiar. O recurso é como se fosse uma medicação, é necessário para salvar a vida. E às vezes fica prolongando e aí as complicações acabam sendo maiores. É que nem para miúdos isso para gente, para quem está assistindo. Né? Na CTI ele vai ter os cuidados todos redobrados. Às vezes é melhor o paciente estar ali na UTI do que no quarto, principalmente aquele paciente de risco, né? Sim. Troque em miúdos, então, essa questão precisou ser entubado para que haja essa melhora. Então, assim, por exemplo, às vezes o paciente chegou numa crise asmática. Aí fez uma ventilação não invasiva, não conseguiu sair. Aí o melhor, fez uma hora de manhã, uma hora à tarde, não conseguiu sair dessa crise. Aí o melhor é fazer a intubação, que aí a gente consegue tratar, a musculatura vai repousar pelo menos umas 24 horas e depois faz a retirada, né, da ventilação. Então tem casos que o melhor é intubar logo e para sair logo também, né, da ventilação. Porque às vezes a ventilação não invasiva fica 4, 5 horas e a gente sabe que depois de 2 horas não vai adiantar. Então, o melhor é entubar mesmo. Né? Ok, então a gente falou sobre a extubação humanizada e a extubação paliativa. O que é que vem a ser? No começo o pessoal tinha um certo receio, né? Os fisioterapeutas tinham um certo receio de fazer essa extubação paliativa. Mas é para dar um conforto, na realidade, para o paciente, né? Então, faz a extubação, aí coloca um oxigênio, coloca uma máscara, o paciente vai tomar medicação, vai ficar sem sentir dor, tudo, porque a gente tem que dar conforto para ele nessa hora, né? A partir do momento que o paciente foi paliado, a gente tem que dar conforto. Então, a gente já faz há algum tempo essa extubação paliativa. Na verdade, os cuidados paliativos é sempre pensando no conforto. Sim, né? sim. Isso é algo que precisa até ser esclarecido também, porque fala em cuidados paliativos, parece que ninguém vai fazer mais nada. Na verdade, trabalha-se o conforto desse paciente. Eu acho que as famílias não conhecem muito bem, né, o que se faz quando o paciente é paliativo. Isso. Né? Acho que se eles conhecessem um pouco melhor, um pouco mais sobre esse assunto, eu acho que eles aceitariam mais, né? Que é para não deixar o paciente sofrendo. E esse trabalho do fisioterapeuta na UTI, ele reduz coopera para reduzir esse tempo de internação dele na UTI? Reduz porque tanto por causa da prevenção, né, do paciente não chegar a perder massa muscular, principalmente da parte respiratória, como fazer o desmame da ventilação mecânica, então isso contribui para diminuir o tempo de internação. E aí diminui o tempo de ventilação mecânica, a gente diminui o uso de sedativos, o paciente pode não reinfectar. A gente trabalha muito com prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, a PAV, né, que a gente chama, nós temos protocolos. Então, a gente vê cabeceira, vê pressão de cuff, vê higiene oral. Tem alguns itens que a gente checa que é para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica, porque senão o paciente broncoaspira, aí mais antibiótico, mais sedação, mais tempo de UTI. Então, o fisioterapeuta ajuda a diminuir o tempo de internação, principalmente na UTI, né? O que vem de evolução na fisioterapia aí que você pode apontar? Ou é só procedimentos, é mais estudos, é mais na parte de medicamentos, ou alguns equipamentos que vêm próprios para isso? Ou a evolução da própria medicina facilita a fisioterapia?
Depois na pandemia, os fisioterapeutas tiveram que correr atrás de estudar, porque no começo ninguém sabia como tratar, como ventilar o paciente. Então, ocorreram muitos estudos em relação à ventilação mecânica, foi se mudando o tipo de parâmetros que a gente usava, tudo. Aí, a partir disso, começaram vários estudos, né? A gente tem artigos científicos bem recentes e a gente está sempre se atualizando. Então, eu acho que isso é muito importante. E junto com a medicina também, né? Que a medicina tem alguns medicamentos que são trocados por outros. Isso ajuda a gente também, ajuda bastante a gente. Porque quanto menos sedativo o paciente recebe, a gente consegue trabalhar melhor. Então, muito bom. Nós já estamos aqui caminhando para o encerramento do nosso podcast. A gente acabou de adquirir o 3º arco cirúrgico da Siemens. Sim. A gente pode dizer que a gente tem os arcos cirúrgicos melhores do mundo, mais atualizados, com imagem 4D e tal. O que isso ocorre? Ele vai agilizar o médico na cirurgia, vai ser mais rápido, porque a imagem é melhor, o arco se projeta melhor. E por isso que eu fiz essa pergunta a ela. Então, saindo já de um arco cirúrgico, uma cirurgia mais rápida, claro que vai ajudar a fisioterapia também. Nós temos também, a gente utiliza um equipamento que faz uma estimulação elétrica nos músculos respiratórios. Isso para fortalecer. Então, o paciente, ele não está consciente, mas a gente coloca a estimulação que é para ele ir ganhando massa muscular, ganhando força, para na hora que ele estiver acordado, ele poder sair da ventilação mais rápido também. Aí nós temos peso lá, a gente tem andador, então a gente tem alguns equipamentos que ajudam muito a gente a fazer com que esse paciente se recupere, né? Se reabilite mais rápido. Você tem muita consulta assim? Eu vi um aparelho no shopping, lá no shopping, nessas redes sociais, ele faz shopping, né? Ele faz um movimento assim, posso comprar? Funciona mesmo? Você tem esse tipo de... Tem. Massageador. Massageador aqui, eu posso comprar um massageador. Tem bastante. Então, eles podiam vender isso com parecer já de um fisioterapeuta. Você já compra mais conscientemente. E é isso, nós chegamos aqui, presidente. Já passou muito rápido. Né? Mas é a qualidade da colaboradora da Beneficência Portuguesa. Do profissional. E é maravilhoso porque a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer ainda melhor o lindo trabalho que é feito na Beneficência Portuguesa por toda essa parte assistencial e aqui em especial da fisioterapia com a nossa coordenadora Maria do Carmo. Muito obrigada pela presença, presidente Ademir Pestana, muito obrigada pela presença e pelas excelentes perguntas também. Eu que agradeço, Paula. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, muito obrigada. Muito obrigada. E chegamos aqui ao final, está aí na tela os canais, os horários, para que você possa nos seguir, nos acompanhar, porque Beneficência é assim, é medicina e saúde chegando até você. Tchau, tchau!